Aquele dia você pegou uma peça em mim. Boa noite, lindos e lindas. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Ele acaba com a minha entrada, velho. Só Peraí, a que cara pensa aqui, dele. peraí, eu tô pensando aqui, só por causa do que eu falei pra você fazer alguma coisa que não estava combinado, foi isso? Não, na última transmissão. Eu devo ter Você pedido falou, alguma coisa pra você que não estava combinado, é isso? não, mas na última transmissão você falou assim pra mim, eu dou boa noite. E eu fiquei tipo, como assim? Ah, tá. Aí Daí no eu ao falei, vivo pode você falou, perguntar. vai, Jana. Tá, é porque a surpresa é que faz funcionar o negócio para aprender a. É na dificuldade Sim, que a gente aprende. pois é, quem sabe faz ao vivo, né? Pois é. Boa Vai na noite, marra. Ritinha. Que foi, Ju? Falei que vai na marra. Na dificuldade que a gente aprende essas coisas. Nossa, é Então, diferente, tá quadradinho agora. então, por isso que eu falei semana passada, a foto que eu mandei lá, ele tá aparecendo de um jeito diferente agora. Tá legal. E Tá, tá bem no celular, para mim, pelo menos tá aparecendo aqui na tela do lado. Pra você está também, não? Tá. sim, bem baixo, assim. Não tá tampando o nosso rosto. Mas, ô, Jana, do lado, as mensagens das pessoas na lateral do celular. O seu tá aparecendo? Não. O seu tá, Ju? Na lateral. É que eu dou pelo notebook, eu não entro pelo celular. Que aqui Não, a minha tá tela tá Deixa eu ver, embaixo, peraí. ó. Peraí Aqui que eu já embaixo. Não, mostro não, em não tempo embaixo. real. É porque o meu, acho que eu mudei alguma configuração aqui, porque tá na lateral direita do celular, então vai facilitar também. Peraí, deixa Cumprimenta eu aí, ver. Jana. Então, Tá. Boa noite, Ney. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eliana, boa noite. João, boa noite. Ele é meu amigo. seja bem-vindo. Na lateral Primeiro, mesmo, mas não dá para ver. mas eu acho que dá a configuração. Vou até ver depois e qualquer coisa eu passo para vocês. Aqui tá funcionando bacana. Já volto. Sejam todos muito bem-vindos, lindos e lindas. Hoje o capítulo sobre a influência moral do médium. O que você acha, Ju? Fácil ou não? Eu acho que o livro dos médiuns não tem nada de fácil, né? Mas eu acho que é um assunto extremamente importante, extremamente. É uma orientação muito grande, né? Para que a gente não caia em alguns erros, né? Tanto o próprio médium quanto as pessoas que participam das atividades mediúnicas, né? Então, eu acho que é, como todos, muito importante. Boa noite, princesa. Olha que linda. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Beth. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Cida, boa noite. Maria Helena, boa noite. Seja bem-vinda. Gil, seja bem-vinda. Boa noite. Vera, boa noite. A Vera na foto de cabelo liso, gente. Eu não reconheço ela de cabelo liso. Nath, boa noite. Aos que dizem que perde a essência. O quê? Aos que dizem que quando ela tira os cachos perde a essência. Ah. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ellen. Boa noite, Fred e Andréia. O Fredão faz sempre na. Boa noite. Olha o Tom. Tom é nome de gato, gente, pelo amor de Deus. Mas ele é um gato mesmo, ele é um gatinho. É isso que eu ia falar, ele é um gatinho, pô. Não é? Ó, Tom. Márcia Santos. Eu não vi, teve alguém que passou aí despercebido, mas boa noite para todo mundo, caso. Fiquei fazendo graça e perdi o fio da meada. Acho que foi a Ira. Beijo, Ira. Ira, boa noite. Podemos então lá, Ju? Pode ser? Podemos. Claro, vamos lá.
Deus Pai de amor e bondade, irmão e mestre Jesus, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos neste momento. E para isso, Pai, pedimos a Tua proteção, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos mente aberta, para que tenhamos, acima de tudo, compreensão sobre o estudo abordado na noite de hoje. Obrigada cada vez mais, Pai, por todas essas oportunidades. Que assim seja. Lá, semana passada, tratamos sobre o papel do médium das comunicações. E o capítulo, para quem acompanhou, só colocando aqui, André, o Fred está de castigo. Mas fala para ele que será bem-vindo também. Ele apareceu aqui umas semanas atrás e depois sumiu de novo. Então vai ser bom tê-lo aqui. E aqui o Everton agradecendo, olha lá, tá vendo? E a Regina que faltou aqui. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Na semana passada nós trabalhamos sobre o papel dos médiums nas comunicações. O capítulo é longo. Pode ser que futuramente façamos aí uma retomada de alguns trechos dele para facilitar o entendimento, porque é uma sequência aqui muito importante que a gente já estudou toda, como sempre dizemos, estudamos toda a teoria da questão da mediunidade. Agora é uma questão muito mais prática, no sentido de direcionar como essa comunicação acontece, desde a proximidade do espírito, o que ele precisa, quais as condições do médium, para que a comunicação chegue ao mundo corporal. Então, hoje também é fundamental a influência moral do médium. Vamos lembrar aqui que e a gente vai falar, mas é uma predisposição orgânica. Então, o que nós precisamos entender? Ela, de alguma maneira, se Kardec colocou a influência moral do médium, era porque era necessário compreendermos algumas questões relacionadas a isso. Então, eu até estava conversando com elas aqui antes de começar, a parte central do capítulo não é difícil, mas algumas características são importantes para nós entendermos e não cairmos em erros, equívocos e enganos. Então, o livro aqui, o capítulo, vai trabalhar de uma forma muito clara para nos dar esse fundamento para que possamos começar a pensar de maneira mais clara. Então, passando aqui para a Jana, para ela começar e debatermos alguns pontos importantes aqui. Vamos lá, Jana. Bom, vamos lá. Esse primeiro item, ele é mais perguntas e respostas que Kardec fez para os espíritos para saber, né, essa questão da influência moral do médium. O chefe quer que eu resuma um pouco, né? Que eu queria fazer questão por questão. Eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir resumir. Tá muito alto? Tá, bora. Então, Kardec, logo de início, como o Carlinhos já falou, a mediunidade é uma predisposição orgânica. E aí, Kardec já questiona, né, se a questão da mediunidade tem a ver com a moral do médium. E não. E como que eu posso explicar? O médium não precisa ter uma moral elevada para ser médium. Não é necessário. A mediunidade é uma predisposição orgânica, então não tem nada a ver com a moral. O que tem a ver com a moral do médium é o que ele vai fazer com a mediunidade. Então, para que ele vai usar a mediunidade? Ele vai usar a mediunidade para fazer o bem ou para fazer o mal? Isso sim tem a ver com a moral daquele médium. Mas ele não necessariamente precisa ter uma moral elevada para ser médium. Certo? Tudo bem por aqui? E aí, partindo para a segunda questão, a gente até hoje tem a mania de imaginar que a mediunidade é algo muito extraordinário. É um dom de Deus, alguma coisa muito extraordinária. A gente meio que endeusa a mediunidade, né? E aí Kardec, naquela época, provavelmente também era assim. E aí ele pergunta, já que é um dom de Deus, é uma coisa tão extraordinária, por que a mediunidade não é um privilégio dos homens de bem?
Porque existem homens indignos que têm acesso à mediunidade e às vezes até uma mediunidade de alto grau. E aí, os espíritos respondem que a mediunidade, ela é sim um favor de Deus pra gente. Então a gente deve sim agradecer e zelar por isso, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando. Mas por que ela não é exclusivamente dos homens de bem, né? Porque a gente já viu isso em capítulos passados, que a mediunidade ela não é um privilégio. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a mediunidade ela não é um privilégio. A mediunidade ela é uma ferramenta de trabalho. Então, se nós temos aqui, vou usar as famosas canetas, né? Se nós temos aqui uma pessoa, um homem digno e um homem de bem. O homem de bem já está ali direcionado no caminho mais certo, mais adequado, e o homem indigno ainda está ali, como que fala ali? Eu esqueci a palavra que eu ia usar. Tá deslizando, tá caindo ali, tá cometendo alguns equívocos. Quem precisa mais da oportunidade de trabalho, o homem de bem ou o homem indigno? Quem precisa mais é o homem indigno. Ele precisa trabalhar, ele precisa tentar se evoluir. Então, a mediunidade, ela serve para isso, para que o homem se modifique, para que ele estude, para que ele siga o bom caminho, para que ele tenha a oportunidade de trabalhar para se melhorar e para auxiliar as outras pessoas. E aí, partindo até para uma outra questão, Kardec fala sobre, já que ele teve essa oportunidade, ele é um homem indigno, às vezes pratica o mal, não leva uma vida muito correta, mas mesmo assim ele teve a mediunidade, mas e se ele não usar a mediunidade para um fim produtivo? Ele usa a mediunidade, ele emprega ela totalmente de maneira equivocada, né? Ele vai ser punido por isso? Ele não está usando a mediunidade para o bem. Ele vai sofrer as consequências disso? E infelizmente sim, né? Porque a mediunidade foi dada para ele com o fim de auxiliar ali, para que ele tivesse mais oportunidades, para que ele se empenhasse, trabalhasse e assim evoluísse. Mas ele, com o livre-arbítrio dele, resolveu não fazer bom uso dessa mediunidade. E aí, infelizmente, ele vai sofrer as consequências disso. E aí os espíritos usam uma frase muito legal. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável do que o cego que cai na valeta. Então ele sabe, ele tem conhecimento da questão mediúnica, ele tem a oportunidade e ele está vendo a valeta. Ele está escolhendo se jogar na valeta, praticamente. O cego não está enxergando. Então, ele está caindo sem saber que está caindo. Mas o nosso amigo ali que está fazendo mau uso da mediunidade com todas as questões que hoje, né, a gente tem condição de ter acesso ao conhecimento e se evoluir, ele está escolhendo cair na valeta, certo? Falar alguma coisa, chefe? Vou só dar uma pausa para depois que começa a mudar de assunto aqui. Resumidamente, só vou fazer um raciocínio, já porque só a última parte aí para dar uma melhorada, né, nessa questão. Primeiro, mediunidade depende de condição moral? Não, é uma predisposição orgânica. Pessoas boas e pessoas com tendências ruins podem vir com responsabilidade da mediunidade? Sim, porque pela lei de Deus, todos merecem uma oportunidade de se aprimorarem. Por isso ela é dada a todas as pessoas. Como a Jana bem resumiu, alguns acabam tendo, mesmo não tendo boas condições morais, para que eles utilizem aquele mecanismo para o seu crescimento, para a sua evolução. E só o terceiro ponto, só uma coisa aqui para ficar mais clara, aqui a distinção, na verdade, aquele que é uma boa pessoa, que tem a condição moral mais tranquila, mais equilibrada, e aquele que não tem. Ambos têm a possibilidade de virem com um potencial mediúnico. Esse que já é uma boa pessoa, a responsabilidade dele é maior, se ele se equivocar, do que aquele que está ou veio numa condição mais difícil moralmente. E essa é a diferença aqui, Jana. Quando ele fala quem é mais responsável, uma pessoa que está enxergando e cai na valeta, do que uma pessoa que não enxerga e cai, quem é mais responsável? É aquele que enxerga. Ou seja,
Se temos uma pessoa boa e uma que não é boa utilizando a mediunidade, quem é mais responsável se errar, se utilizar de maneira inadequada? A boa pessoa. Então, o outro pode cair e o equívoco é até menor, por quê? Porque ele não tem uma condição moral bem desenvolvida. Mas, como nós veremos, essa oportunidade de trabalho vai auxiliar para que ele possa se aprimorar e possa progredir. Dentre algumas outras questões, não só a partir das comunicações, que nós vamos falar, mas também para preparar para que, quando ele for começar numa atividade, nós vamos explicar com detalhes, quando ele vai entrar numa atividade, ele ter o conhecimento básico daquilo. E a gente vai definir bastante isso. É por isso que, se vamos nos direcionar para essas atividades espirituais, o importante é conhecermos e estudarmos antes. Quanto mais entendermos os princípios, menos nós vamos nos equivocar, menos nós vamos cair. Mas a responsabilidade entre o erro é sempre aquele que tem maiores condições. Aquele que tropeça tendo boas condições é muito mais culpado, vamos dizer assim, do que aquele que não tem boas condições e acaba tropeçando. Certo? Já passo a palavra para você, já só dar boa noite aqui para a Cida Moreira, que entrou. Aí, uma boa noite, seja bem-vinda. Sirlene, Demar, seja bem-vindo. E Márcia, seja bem-vinda também. Por favor, Jana. Bora. Aí agora muda um pouquinho de assunto, né? Kardec questiona sobre aqueles médiums que eles recebem comunicações espontâneas e essas comunicações frequentemente é sobre o mesmo assunto, tratando de questões morais. Então, por exemplo, aquele médium, ele recebe a comunicação e aquele espírito está sempre dando uma instrução para ele ter cuidado com o egoísmo. Então, quando ele se comunica, ele está falando sobre o egoísmo. Ele vem de novo e se comunica, é sobre o egoísmo. Mais uma vez ele vem se comunicar e de novo é sobre o egoísmo. Então, Kardec questiona, por que ele está falando sempre do mesmo assunto? Tem algum fim nisso? E aí, quando o espírito está sempre batendo na mesma tecla e insistindo no que ele está dizendo, então, assim, tenha cuidado com o orgulho. Volta e fala, cuidado com o orgulho. Então, aí tem que parar e pensar, analisar o que está sendo de fato feito ali. Porque se está sendo dito, é porque eles querem esclarecer. A finalidade disso é esclarecer a respeito daquele assunto. Então, se a comunicação é sempre instrutiva para aquele assunto, a finalidade dos espíritos é auxiliar, e aí batendo sempre na mesma tecla e insistindo repetidamente várias vezes, uma hora a gente vai entender. Então, peraí, já falou 3 vezes, vamos começar a repensar aqui que tem algo de errado nessa história, né? Só que muitas vezes a gente não consegue entender que aquilo é para nossa instrução, né? Que tem algo de errado naquilo. Às vezes a gente fica até cego e não estamos ali recebendo uma comunicação que é para nossa instrução, só que o Carlinhos fala, não, isso aí não é para mim, não. Aí eu falo, não, isso aí também não é para mim, isso aí deve ser para Juliana. Aí a Juliana também acha que não é para ela. E aí todo mundo joga pro ar, um joga pro outro, a responsabilidade não é de ninguém, isso ainda foi para mim, não foi para você. E todo mundo se isenta daquilo e acaba se prejudicando, né? Todo mundo acaba se prejudicando nessa. E aí, quando os espíritos de fato falam assim, ó, fulano, você tá se equivocando nessa questão, porque já foi falado várias vezes. Gente, tomem cuidado de maneira geral. Foi dito de maneira geral no grupo. Pessoal, tomem cuidado com tal coisa, assim, assim, assado. Aí chega lá, ninguém ouve, ninguém ouve, ninguém ouve. Então, assim, amigo, para você, você tá se equivocando, assim, assim, assado. Vamos mudar? Aí ele fala assim, espírito mentiroso. Tá querendo me derrubar. Porque quando é dirigido literalmente para a pessoa, aí dói. Aí dói, aí é mentiroso, aí é um espírito que tá tentando, é atrevido, tá tentando mexer com ele, aí é várias coisas, né? E acho que por enquanto é isso. E aí ele fala sobre receber lições no sentido geral
para ser lições para o grupo, então aquele médium recebe a comunicação e joga para o grupo. Então, ó, a comunicação foi instrutiva para o grupo, mas não se aplica a ele. Então, ele está apenas transmitindo a lição que aquele espírito quer passar e não necessariamente se aplica a ele. Às vezes, ele realmente não está sendo egoísta, não está sendo orgulhoso e aquilo não se aplica a ele. Mas se ele for um médium consciente e não tiver 100% de amor próprio, não estiver cego pelo amor próprio, ele vai falar, beleza, pode de fato não ter sido para mim agora, mas eu já vou pegar isso como uma lição, para que eu nem chegue a errar nessa questão. Eu já estou vendo o ensinamento e já me preparo antes para que aquele erro não aconteça, para eu prevenir de errar, né? E aí, ali atrás a gente falou sobre essa questão, que a mediunidade ela serve para o auxílio daqueles, né, que recebem a mediunidade e de quem está ao seu redor trabalhando com essa questão. Mas não é uma questão, a mediunidade não é uma questão extremamente isolada, então ela só serve para me ajudar e a mediunidade do Carlinhos serve para ajudar a ele. A questão da mediunidade é uma coisa muito maior, né? A mediunidade é para tratar a humanidade. Isso aqui foi muito massa que eles falaram. Então, o médium, ele é literalmente um instrumento. A real é que o médium não é importante. O médium é o de menos. Ninguém liga para o médium, na verdade. Essa é a real questão. Então, se todo mundo estiver trabalhando de forma coesa e não estiver pensando somente em si, a mediunidade ela tem um sentido muito maior do que o que a gente imagina. Ela serve para tratar a humanidade, para auxiliar todo mundo ali conseguir, mesmo quem não é médium, se entender sobre essas questões da mediunidade, vai muito longe, porque consegue auxiliar, consegue interpretar, consegue receber esses ensinamentos que os espíritos estão passando e evoluir de uma forma gigantesca, né? E aí, quando todo mundo tiver num patamar legal, eles falam aqui, né? Que os bons espíritos não vão precisar se utilizar de maus instrumentos. Aquelas, né, que dói, aquelas coisas que eles falam, né? E aí, o Kardec questiona também sobre as qualidades moral dos médiuns, né? Então, assim, aquele espírito... Tá, entendi. Então, assim, aquele médium é um médium que tem boas qualidades, é um médium que a gente olha e fala assim, nossa, esse médium aí é legal, ele trabalha bem, ele tá em prol do bem, mas ele ainda pode transmitir comunicações falsas, comunicações grosseiras, mas como que isso pode acontecer se ele é um médium bom? Se ele trabalha de forma adequada, né? Kardec faz esse questionamento. Mas a gente olha com os nossos olhares terrenos, olha para aquele médium e acha que ele é um ótimo médium, né? Mas a gente não tem como saber das verdadeiras tendências da alma daquele médium. O que ele trouxe, como ele realmente é. A gente conhece superficialmente, né? A verdadeira face, né? A verdadeira face a gente não conhece. Então, ele pode sim se deixar se levar por comunicações? Pode. E também, às vezes, ele pode necessitar passar por essas questões para que ele aprenda que ele não é o rei da cocada, né? Ele não é o rei da cocada. E aí ele tem que se manter vigilante, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Algum ponto, chefe? Cansada de falar, tô falando muito. Não, sim, mas só uma questão, é que o tema realmente é extenso. Só uma questão, Jana, e aqui é um contexto, eu entendo o que você falou, mas só para a gente tomar cuidado com isso. O médium é fundamental? É, mas como instrumento. O papel do médium é importante para a comunicação? Sim, porque ele é um instrumento pelo qual os espíritos atuam para que a mensagem possa chegar ao mundo. Mas entendemos a necessidade ou a importância do médium é diferente de ele se achar importante ou superior por receber as comunicações. Sim. Essa é uma grande diferença. Então, tecnicamente falando, como a Jana frisou aqui, é uma resposta dos espíritos que é muito bonita.
A mediunidade ou as mensagens não servem para uma ou duas pessoas, servem para a humanidade, é uma questão de esclarecimento humano. Então, se o médium recebe determinada mensagem, de alguma maneira, ou aquele grupo recebeu, eu acho que isso não é para mim. Não, de qualquer maneira, toda e qualquer mensagem instrutiva serve para o médium e serve para o grupo. Ponto. Eu acho que essa não serve para mim. Serve. Eu posso não estar me equivocando agora, mas é esse o preparo para o futuro. Posso não estar errando naquilo agora, mas vai me advertir para o futuro, para não errar no futuro. Então, seja para o grupo ou médium, sempre se receber uma mensagem, devemos ter a maior consideração da instrução para aprendermos e não nos equivocarmos. Então, o médium é importante? É, mas contanto que ele não se ache mais importante do que a mensagem e do que o espírito que está se comunicando. Essa é a grande diferença. E a gente vai falar daqui a pouco, porque há formas e formas de se equivocar, o médium. Dois sentimentos são os que acabam prejudicando e muito o trabalho que ele pode fazer na questão moral, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, só resumindo então, médium é importante? É. Sem ele não há comunicação? Sim. Mas o médium pode se achar importante ou fundamental? De maneira nenhuma. Ele é um instrumento. E todos que estiverem próximos, todos aqueles que estiverem no grupo ou naquela reunião, ou o próprio médium, todos podem se beneficiar com os ensinamentos dados pelos espíritos. Certo? Bruna, boa noite, seja bem-vinda. A minha irmã não gosta de dar boa noite, mas eu dou boa noite para todo mundo. Lourdes, seja bem-vinda, boa noite. A gente acaba fazendo para o pessoal passar. Rosa, boa noite. Olinda, seja bem-vinda. Laércio, boa noite. Edenir também, seja bem-vinda aqui. O pessoal tá em peso aí hoje, hein? De quantas pessoas? Aqui agora tá variando aqui. Tem vez que vai para 30, tem vez que desce para 20. Agora aparentemente tem 21, mas tem bastante reação. Daí ajuda a divulgar o vídeo depois. Quanto mais pergunta, comentário, quanto mais reação, mais impulsiona o vídeo depois. Eu esqueci de falar disso no final. Você ficou de futrica comigo. Mas não esquece de curtir, comentar e compartilhar. É isso, bora. Pode continuar? Então, aí o Kardec questiona por que os espíritos superiores permitem que os médiums, os grandes médiums, né, que têm uma grande mediunidade, por que Os bons, grandes não, bons. É uma diferença, porque se a gente pensar em grande, a gente pensa em diferentes. Não. Tá, os bons médiums. Os bons médiums. Ele questiona por que os espíritos superiores permitem que os bons médiums se tornem instrumentos de erro. Agora foi, caramba. Por que isso acontece? Por que eles podem se tornar instrumentos de erro? Porque a gente tem que lembrar que os espíritos só vão estar com a gente enquanto a gente quiser. Então, se estamos trabalhando para o bem, se estamos nos esforçando, mantendo sentimentos bons, mantendo atitudes boas e adequadas, eles estarão trabalhando junto com a gente e estarão ao nosso redor. A partir do momento em que a gente decidir não ir nessa linha de raciocínio, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, eu posso simplesmente parar de ter boas atitudes, parar de ter bons sentimentos e ir para um caminho totalmente inadequado. E o que os bons espíritos podem fazer pela gente? Infelizmente, nada. Eles não podem amarrar a gente e falar assim, não, você vai seguir nessa linha de raciocínio. Não tem como. Nós somos livres e temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas enquanto as nossas escolhas forem adequadas e forem em prol do trabalho para o bem, é certeza que estaremos amparados e eles estarão ali com a gente. Mas a partir do momento em que decidirmos ir por um outro caminho, não tem muito o que a gente fazer, certo? E aí Kardec questiona também se é impossível receber boas comunicações de um médium imperfeito. E aí eu fiz uma analogia bem legal. Por exemplo, eu sou uma boa médium e o Carlinhos é um médium imperfeito. Então, eu tenho boas condições de receber aquela mensagem. O Carlinhos nem tanto. E aí tem um espírito que precisa se comunicar e passar uma mensagem. O
quem que ele vai escolher? Ele vai escolher um médium imperfeito, que pode errar, pode passar uma mensagem um tanto quanto inadequada, pode errar na transmissão da mensagem, ou ele vai escolher um médium que está mais preparado? Ele vai escolher o médium que está mais preparado. Mas se porventura o único médium que tem é o médium imperfeito, a mensagem precisa ser passada. Eles vão se utilizar desse médium imperfeito? Vão se utilizar dele porque só tem ele. É o médium que tem para passar isso aqui e a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Se tiver um espírito não, se tiver um médium em melhores condições, vai ser usado esse médium em melhores condições? Sim, mas um espírito imperfeito, por vezes e por necessidade, pode sim ser usado para boas comunicações. E aí Kardec questiona também qual seria o médium que a gente poderia considerar um médium perfeito. E aí os espíritos simplesmente respondem para a gente que na Terra não existe médium perfeito. Para a gente ficar bem feliz com o lugar que nós estamos, não existe médium perfeito na Terra. Mas o que seria um médium perfeito, né? Seria aquele médium que os maus espíritos, os espíritos brincalhões, nem ousam pensar em influenciar aquele médium, ou se comunicar com aquele médium só para fazer bagunça ou para falar coisas inadequadas, porque sabe que ali é um médium que não vai se deixar enganar tão fácil, né? Então é um médium que ele simpatiza mais com os espíritos bons e foi enganado assim pouquíssimas vezes e tem uma régua ali muito boa para medir e se proteger também, né? E aí, Kardec questiona se esse médium perfeito, se ele só simpatiza com os bons amigos espirituais, como que ele permitiu ser enganado? E aí, eu posso até estar muito, vou até perguntar isso pro chefe. Um médium perfeito não significa um espírito perfeito, entendo eu? Sim? Eu não entendi, desculpa. Ó. Vamos colocar aqui, não um médium perfeito, um bom médium. Um bom médium que é o padrão. Vamos lá, um bom Tá. médium. Não é um espírito perfeito. Tá, entendi agora. Não entendi qual foi o raciocínio, desculpa, Jana. Seguimos. Eu entendi. Tá. Um bom médium não é um espírito perfeito, isso que eu quero dizer. Não, de maneira nenhuma, não. Um bom médium quer dizer que ele não precisa nem ser uma boa pessoa, vamos colocar um espírito bom no sentido mais elevado. Se ele leva a sério, se ele é humilde, se ele se dedica a estudar, a aprender a ser a ser um bom instrumento, isso já coloca ele, dá essa condição, literalmente, de ser um bom. Como a gente viu no capítulo 16, vamos retomar aqui até para ficar, quando ele volta sempre nisso. Vamos aqui, o que seriam os bons médiums? São os sérios, modestos, devotados e os seguros. Então, aqueles que só utilizam suas faculdades para o bem, os que não se atribuem nenhum mérito, os que compreendem o verdadeiro médium, tem missão e um dever a cumprir, e o que, além de ter a facilidade de recepção, merece a maior confiança em virtude de seu caráter e da natureza elevada dos espíritos que os assistem. Ou seja, os bons médiums reúnem essas qualidades: sérios, modestos, devotados e seguros. E isso é interessantíssimo, porque ele não ser ainda uma boa pessoa, mas se dedicar para ser um bom médium? Sim. E com o tempo, ele se tornando um bom médium, ele vai aprendendo, ele vai se tornando uma pessoa melhor? Sim. E aqui a gente está falando de dedicação para esse trabalho, essa humildade, essa tranquilidade para esse trabalho. E é lógico que, como você está dizendo, se ele tem uma boa intenção, ele vai atrair os espíritos bons. Certo? Sim. E aí, seguindo aqui, Kardec questiona então, se ele só tem ao redor espíritos bons, como que ele pode se deixar enganar? E aí os espíritos dizem que, mesmo sendo um bom médium, às vezes os espíritos permitem que ele seja enganado para que ele exercite o seu julgamento e aprenda com aquilo. Então ele não está isento de errar, até porque o chefe deixou claro que ele não é um espírito perfeito, então ele não está isento de errar. E por vezes, por ele ser um bom médium e estar
estar sujeito a equívocos, ele pode, por muitas vezes, eu só recebo comunicações boas, só tenho comunicações sérias, só coisas boas vêm das comunicações que eu recebo. Então, eu sou muito bom e eu não erro. Ele pode cair aí no orgulho e pode se achar muito melhor do que os outros. E aí, quando esse tipo de situação, ele ser enganado e mostrar para ele, não é assim que funciona. Você não é um espírito perfeito e você pode sim se deixar ser enganado. Então aí ele se fecha, pensa e aí sim ele vai submeter todas as comunicações, tudo que ele receber, ao crivo da razão. Ele vai analisar com muito cuidado e ele não vai achar que ali é só um mar de rosas e que dele não vai ter equívocos. Então, por isso que os bons espíritos permitem que isso aconteça, para que eles estejam sempre vigilantes nessa questão de que sim, eles podem errar, certo? E aí, o Kardec questiona, né, quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração. E aí, os espíritos dizem que o médium ele precisa repelir o egoísmo e o orgulho. Isso é muito difícil para o mundo em que nós estamos, mas não é impossível, né? Então, ele precisa ali ser muito consciente, não ser egoísta, não ser orgulhoso, para que os ensinamentos dos espíritos superiores nos cheguem de maneira completa, né? Não cheguem sem alteração. E aí, para finalizar a última questão, para eu parar de falar, o Kardec fala, mas se a palavra dos espíritos superiores ela só pode chegar sem alteração para a gente se o médium repelir o egoísmo e o orgulho, isso é muito difícil. Porque aqui na Terra, nós somos muito imperfeitos e o egoísmo e o orgulho ainda se sobrepõem ao bem, né? E aí, Kardec questiona, tipo, isso não é um obstáculo para propagar a verdade? Os espíritos mandam lá a boa comunicação, mas chega de maneira alterada, porque tem essa questão que o médium precisa repelir o orgulho e o egoísmo. E aí eles falam, isso não atrapalha a propagação da verdade? E aí os espíritos dizem que não, que a luz chega sempre ao que deseja receber. Eu achei muito lindo isso. Então, se aquele médium e aquelas pessoas que estão ali realmente estão com vontade de fazer acontecer, de ter bons sentimentos, de se evoluírem, aquela mensagem vai chegar, porque eles vão estar trabalhando para que os bons amigos espirituais, os espíritos superiores estejam ali com eles e os auxiliem. Então, eles vão levar as reuniões a sério, eles vão ter cuidado com o que eles fazem, eles vão manter bons sentimentos, e aí sim vai ser possível que a mensagem desses espíritos superiores cheguem a eles de forma completa. Então, eles têm que ter boa vontade, né? E deixar a vaidade humana de lado nesse quesito. E aí ele finaliza, né, falando que todos podem cumprir essa condição. Então, nós somos incapazes de pelo menos tentar. Talvez não de conseguir, mas de tentar manter bons sentimentos, boas atitudes e trabalhar em prol do bem, né? E aí finalizei a minha parte. Parar de falar. Nós vimos no capítulo 9 que para afastar os maus temos que atrair os bons. Como se atrai os bons? Boas intenções, boas atitudes, bons pensamentos, boa moral. É possível conseguir isso o tempo inteiro? Não, mas a intenção é que vale. Então, se com minhas imperfeições estou tentando e me esforçando para isso, vamos atrair os bons espíritos. E aqui o que a Jana está falando o resumo da resposta dos espíritos é isso. O que é necessário para que dê tudo certo? Que os médiums afastem os sentimentos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, afastar dessas questões da importância humana e se preocupem com as questões espirituais, que é para isso que eles estão ali, é por isso que eles estão ali como possibilidades e instrumentos. E é o que a Eliana coloca aqui. Mesmo sendo bons médiums, estamos aqui para evoluir. Resumidamente, é essa a ideia. Então, se estamos aqui para evoluir, há muito o que aprender? Sim. Então, pode ser bom médium e, com o tempo, vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. É por isso que
conforme a Jana falou na questão anterior, bons médiums podem ser enganados às vezes pelos espíritos? Podem. Ah, mas como é que os bons deixam? Os bons precisam deixar que algumas dessas coisas aconteçam para que o médium não se deixe levar ou não fique descuidado, para que ele continue perseverando, continue com o pensamento elevado, continue analisando as mensagens. Isso é o mais importante, não se deixar, não ficar cego e não se perder no meio de tudo isso, porque pode ter recebido muitas coisas boas, mas isso não impede de receber uma influência ruim, uma mensagem ruim em alguma oportunidade da sua responsabilidade como médium. Certo? Ju, fica à vontade. É uma questão puxando a outra, né? Porque a gente vai discorrendo tantas questões aqui e vai fazendo um link muito grande em relação a isso, porque o bom médium, que está com a boa intenção, teoricamente ele também, a gente entende que ele vai conseguir entender o tipo de espírito que está se comunicando, né? Então, aqui na questão que segue ao raciocínio que a Jana trouxe para a gente agora, ele vai falar que, sim, o médium é um instrumento, e aí, nesse caso, com a questão moral do médium, ele vai trazer o quê? Os espíritos, eles se comunicam por afinidade, né? Então, vamos imaginar que aqueles espíritos se simpatizam com o médium. Então, se é um médium bom, que tem bons pensamentos, que tem bons sentimentos, que está ali disponível para o trabalho, ele vai atrair bons espíritos ou espíritos que estejam com vontade de transmitir uma boa mensagem. Mas se de repente aquele instrumento ele não é tão bom, o instrumento pode até ser bom, mas os sentimentos do médium, ele está atraindo, por exemplo, espíritos um pouco mais equivocados, automaticamente essas comunicações elas não vão ter um diálogo bom, não vai trazer uma boa mensagem, não vai trazer algo que vai realmente acrescentar, principalmente numa má comunicação, o que a Jana trouxe para a gente anteriormente. Se é para questão da humanidade e a comunicação é uma má comunicação, ela não vai agregar em absolutamente nada. Então, nessa questão, tem a questão da afinidade. Então, eles se aglomeram. Se é um bom médium, tem bons pensamentos, pensamentos benevolentes, ele por si só, ele é bom, vai agrupar com ele bons espíritos. Agora, se aquele instrumento realmente não está com bons sentimentos ou não está inclinado a uma mensagem tão positiva, ele também vai agrupar perto deles espíritos que vão passar mensagens equivocadas, vamos pensar assim. Então, essa é uma questão. Vamos seguir, Carlinhos, as três? Segue, depois qualquer coisa a gente faz um resumo. Tá. Aí, seguindo aqui, como o Carlinhos já tinha falado, que Kardec ele chama atenção para alguns sentimentos em relação ao médium. E aqui ele chama no item a atenção exclusiva para o orgulho. O quanto o orgulho pode prejudicar a mediunidade, pode prejudicar não a mediunidade em si, mas a questão do passar a mensagem. Então, imagina que um médium orgulhoso, ele atrai, por exemplo, um espírito que não é bom, um espírito mau, e que ele quer sim vai descer. Então, no primeiro momento, a gente entende que eles podem sim dar boas comunicações, falar coisas boas, fazer aquela pompa, né? Para trazer as pessoas, para trazer os fiéis e acreditar naquela narrativa no primeiro momento. E isso, querendo ou não, vai... Se o médium ele é orgulhoso, isso vai inflando nele uma vaidade de superioridade, de achar que a mensagem dele é a melhor. Ele acaba se perdendo, ele confia demais naquele espírito que está passando aquela mensagem, acha que aquele espírito nunca vai falhar com ele, que só aquele espírito vai trazer a verdade,
e não está vendo que aquele orgulho, aquela vaidade está ali culminando, está minando situações. Então, muitas vezes, vem pessoas, até mesmo, imagina numa casa religiosa, ali vai tem outros médiums que, de repente, está ali identificando que aquela comunicação não está sendo tão adequada, que pode ter algum equívoco, que pode ter algum erro naquela questão, e vai fazer um alerta. E muitas vezes esse médium, tão orgulhoso, tão vaidoso, acaba ficando com raiva daqueles que vão lá tentar avisar, olha, toma cuidado, vamos reanalisar. Ali na frente, o Carlinhos vai falar muito dessa análise da questão da mensagem. Então, chega um outro médium com toda a delicadeza e vai falar para ele assim, olha, vamos analisar essa mensagem, vamos ver se é isso mesmo. O médium orgulhoso, muitas vezes, ele vai ficar com raiva. Ele não vai gostar de ser questionado. Por quê? Porque ele está ali. Eu estou recebendo a melhor comunicação, eu estou me colocando da melhor forma. E tem também aquele orgulho que muitas vezes não é inflado somente pelo espírito que está ali, inflando nele aquela questão. Tem também aqueles médiuns que muitas vezes ele tem, de fato, uma excelente capacidade mediúnica, ele realmente é um bom médium, vamos pensar assim, a capacidade dele de transmissão é boa. Só que as próprias pessoas que estão ao redor dele pode também inflar isso nele, né? Potencializar. Então, imagina, ele já tem, de repente, esse orgulho, essa vaidade, essa exacerbação sobre ele, e, de repente, não só pelo espírito ele ter essa condição, mas também pelos amigos, pelas pessoas que acreditam naquilo lá, então, naquela capacidade que ele tem. Então, Kardec chama muita atenção para a gente nesse item, na questão do orgulho. Tem muita coisa sobre o orgulho que a gente poderia discorrer aqui. E para diminuir um pouco, né, esse peso em relação a isso, a gente tem também os médiums verdadeiramente bons. E o que é aquele médium verdadeiramente bom? É aquele que, em momento nenhum, ele vai se envaidecer daquela boa comunicação que ele está recebendo, daquela boa mensagem que ele está recebendo. Assim como a gente falou, é toda hora que a gente vai conseguir estar com um pensamento elevado, que esse médium vai conseguir estar num momento de elevação o tempo todo? Não, ele não vai conseguir estar o tempo todo, mas ele está o tempo todo com a intenção de estar preparado, de estar bem colocado, de estar com pensamentos bons, e em momento nenhum esse médium vai se envaidecer. Muito pelo contrário, ele vai achar que ele nem é merecedor daquela graça, né? A gente tem essa palavra, mas a gente sabe que tem todo um porquê atrás disso. Então, tem o orgulhoso? Tem, mas tem também o bom médium. Aquele que vai trazer, que a mensagem dele vai acrescentar, vai animar aquela pessoa que muitas vezes está recebendo aquela comunicação. Então, tem esse contraposto aí. O orgulhoso e o bom médio tem, e tem sim, com certeza. Foi? Foi? Acho que foi. Foi, você foi até 229, né? Não, 229, tá. Aí é 230 Erasto. Beleza. Só recapitulando aqui algumas coisas que a Ju disse, que tem a ver com o Erasto, e se alguém quiser me interromper, se acrescentar, fique à vontade. Não, antes de entrar no Erasto. Vejam que o tempo todo nós estamos falando até então de que a moral do médium não é que ela atrapalha, mas o bom desenvolvimento pode auxiliar. Pode auxiliar para que a comunicação seja cada vez mais completa. Porque nós estamos tratando aqui de algumas questões essenciais que foram vistas, começaram a ser desenvolvidas no capítulo 16 dos médiuns especiais. Os espíritos, às vezes, precisam ter simpatia pelo médium. Depois dessa simpatia, eles precisam criar essa combinação fluídica para que o pensamento dos espíritos
para que o pensamento deles possa passar pelo médium para chegar ao mundo corporal da forma mais completa e com a menor possibilidade de interferência possível. Então, o que é um bom médium? Aquele que não atrapalha. E você vai se tornando um médium melhor ainda quando? Quando você vai atraindo os bons espíritos, criando boas sintonias. E agora já entrando um pouco na última questão, que é do Erasto. Porque quanto mais, e uma dissertação do espírito Erasto no final, quanto mais os espíritas vão estudando e se aprimorando, melhores médiuns eles podem se tornar com o tempo. Se é possível a melhora de uma grande quantidade de médiuns, por que os espíritos vão se utilizar de médiuns inadequados? Não vai mais precisar. Se há um crescimento grande de alguns, os espíritos vão começar a utilizar só esses bons médiuns. Então, por mais que a mensagem precise chegar a todo lugar, e vai chegar, se naquele local específico só tem um médium imperfeito, vai ser transmitida através dele. Mas imaginemos aqui que somos um grupo de 15 pessoas. Um grupo que só tem médium imperfeito. A mensagem começou a chegar através de médiuns imperfeitos. Mas o grupo se dedicou, estudou, se aprimorou. Os médiuns naturalmente vão evoluindo o seu pensamento, a sua moral, o seu conhecimento. Então, se aquele grupo vai melhorando, imagina um médium que não quis progredir junto com esse grupo. Os espíritos vão ditar por esse agora que ficou para trás? Não. Ele vai se utilizar aquele que se aprimorou, aquele que aprendeu, aquele que se desenvolveu. Não é só a técnica aqui, embora ela seja sobre alguns pontos de vista, sobre alguns aspectos, ela seja importante. Conhecer a técnica, como a gente falou no capítulo 16, para nós estudarmos e entendermos os espíritos e os médiuns, nós precisamos entender que tipo de espíritos existem, que tipos de mediunidades existem. Precisamos entender isso, precisamos estudar. Agora, imaginem esses espíritas estudando todas as questões, como o capítulo de hoje, da influência moral do médium, o capítulo anterior, fundamental também, o próximo capítulo, que é o meio. Imagina um médium que estuda tudo isso, ele vai se aprimorando cada vez mais? Sim. E aqueles que não se aprimorarem, não serão mais instrumentos dos bons espíritos. Ora, se eu quis voluntariamente ficar para trás, sem aprender, sem ter boa vontade, sem tentar melhorar a minha postura, meu pensamento, meu conhecimento, sem tentar melhorar a minha moral, se eu voluntariamente não quis progredir, por que os espíritos vão continuar ditando mensagens ou tentando me proteger? Não tem razão. Como a Jana falou lá no início, questão de livre-arbítrio. Ou eu escolho tentar progredir sempre pelo meu esforço, para atrair os bons, ou eles vão se afastar cada vez mais. Não é uma ideia de punição. É uma ideia de que os maus vão atrair os maus. Os bons vão atrair os bons. Então, quando Erasto fala aqui sobre alguns aspectos, o espírito precisa transmitir um pensamento para o médium. Em alguns momentos, eles podem dar maior potência nesse pensamento e nessa vontade para que a mensagem, mesmo o médium seja imperfeito, chegando com maior clareza, eles podem fazer isso? Podem. Eles vão fazer isso sempre? Não, porque eles vão estar substituindo o nosso livre-arbítrio. Se eu acho que eu não tenho que aprender, não tenho que melhorar, não tenho que fazer nada e que o esforço tem que ser só dos espíritos, eu vou me afastando cada vez mais do crescimento, da evolução. E se eu estou me afastando disso, eu vou atrair os espíritos bons ou os maus? Naturalmente os maus. Então não é uma punição, é uma questão de escolha. Porque daí imagine aqui, de repente, sou um bom médium, estou recebendo boas comunicações, mas começo a achar que eu sou superior, que eu sou mais elevado, que as mensagens que vêm através da minha mediunidade são as mais belas, as mais profundas, e deixo de fazer a análise dessas mensagens. Começo a ser presunçoso, orgulhoso, vaidoso. Estou me afinizando com os bons ainda? Não mais. Os espíritos imperfeitos ou brincalhões podem se aproximar? Sim. E o Erasto diz, às vezes, não se aproxima de um só, aproxima um grupo de espíritos. Aproxima um grupo. Vai começar a ditar coisas equivocadas? Vai. Eles podem, para tentar enganar, jogar ideias verdadeiras e corretas e, aos poucos, ir colocando algumas ideias mentirosas ou falsas? Eles podem fazer isso?
Porque imagina que, do nada, umas mensagens corretas, vem só mensagem errada. Ficaria muito claro que tem algum tipo de interferência. Os espíritos brincalhões do mal estão interferindo. Ou seja, ficaria muito fácil identificar. O que eles tentam fazer, então? Enganar. Ora, se as mensagens antigamente eram boas e agora eles querem interferir, eles vão misturar o que é verdade, o que é bom, com ideias mentirosas, de vingança, de raiva e tudo mais, para que não seja possível, num primeiro momento, ou dificultar o nosso estudo sobre aquela mensagem. E daí vem uma ideia que nós aprendemos no Espiritismo, que muita gente entende de forma equivocada. É melhor rejeitar, vamos colocar, que as pessoas utilizam. Se tiver, é melhor jogar, vamos colocar 10 verdades fora, se tiver uma mentira. Não vou explicar já para ficar fácil, desculpem. Imagine um grande pacote de ideias. Porque é mais fácil entender pela parte boa do que dando um exemplo errado, para depois não confundir. Imagine uma mensagem com 9 ideias boas. E no meio dela tem uma equivocada. O que nós fazemos com essa mensagem? Eu vi bocas mexendo, mas não vi som saindo. Joga tudo fora. Tem 9 ideias verdadeiras e uma mentira no meio daquela mensagem. O que eu faço? Vou divulgar essa mensagem porque ela tem mais coisa boa do que ruim? Não, volte 3 casas. Boa. O Erasto... Volta para trás. De novo, que algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. E o espírito de Erasto bate muito forte nisso. Ele não deixa dúvida, ele é muito duro com as palavras para que não fiquemos com dúvida. Então, e acontece muito na atualidade. E eu já conversei com muita gente que fala, mas você está divulgando uma mensagem que não é correta. A pessoa fala, não, mas tem ideias boas no meio, se a mensagem é, na maior parte, bonita, vamos divulgar para as pessoas. Está errado. Está errado. Os bons espíritos, nós já falamos isso em capítulos anteriores, vamos falar muito mais no futuro. Os bons espíritos jamais vão reclamar de nós analisarmos as suas mensagens. O que nós falamos de passar a mensagem pelo crivo da lógica e da razão. Os bons espíritos ficam com medo de nós estudarmos as mensagens? Não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que há a compreensão da parte deles que estamos agindo com pudor, né? Estamos agindo conforme nos é orientado o tempo todo para analisar pela doutrina. Então, eu acho que, muito pelo contrário, deve ser uma satisfação ver que o estudo, a orientação da doutrina fez com que a gente criasse a análise. Mas muito mais do que eles não acharem ruim, eles incentivam que nós estudemos a mensagem. Porque se ele está dizendo a verdade e é um bom espírito, ele fica com medo de ser analisado? Não. Quem fica com medo de a mensagem ser analisada é um espírito brincalhão ou mau. Um bom espírito, ele vai não só gostar que nós possamos estudar a mensagem, mas ele vai estimular que nós façamos isso. Então, uma mensagem, recebemos, tem 9 coisas boas e uma ruim. O que a gente faz? Joga fora. Começa de novo. Aqui eu não sei se a laranja funciona assim, mas eu sei que o pão mofado funciona assim. Se tiver uma fatia de pão mofado dentro de um pacote, o que nós normalmente fazemos? E eu não sabia disso. A gente tira aquele que está mofado e come o resto. Mas não se tem naquele local é porque todo o pacote já está contaminado. Sim. Eu não sei se a laranja é assim, tecnicamente. A ideia eu entendi, Eliana. A ideia é correta. Eu só não sei se tecnicamente é assim. Mas com o pão acontece isso. Então, se tem alguma coisa errada, joga fora, se coloca em posição de novo e vamos receber uma nova mensagem. Não vamos divulgar o que é duvidoso. Não vamos divulgar se tiver uma ideia errada ou equivocada no meio. Jamais. O Espiritismo lida com a
verdade. O tempo todo. Meu pai está falando que a batata é assim. Então, a ideia é essa. Se tiver alguma coisa estragada que estragou o restante, esquece, a mensagem é assim. Só vamos divulgar se a ideia inteira da mensagem, no começo, meio e fim, for coerente com os princípios da doutrina espírita, se a mensagem for correta, se ela for instrutiva. Se fizermos assim, estaremos cumprindo as nossas funções de médiuns e médiuns espíritas? Sim. Se brincarmos com isso, não, ninguém vai perceber, só tem uma coisa errada lá, não tem problema. Estamos deturpando a mensagem dos espíritos, estamos deturpando o espiritismo, porque estamos fazendo o que aqueles espíritos brincalhões ou maus querem, causar desavença, causar distúrbio, levar o mal. É por isso que Erasto, no final, ele chama atenção. As mensagens vão chegar cada vez mais em todos os pontos, porque principalmente os médiuns estão evoluindo, crescendo, aprendendo, eles estão se aprimorando. E quanto de um lado alguns estão tentando e outros não estão, quem os bons espíritos vão procurar? Aqueles que estão tentando. Aqueles que não querem vão ser esquecidos. E daí, se ele não quer voluntariamente fazer o bem, não se aprimora, ele continua tendo a mediunidade? Vamos voltar para o começo do capítulo. Ele continua tendo a mediunidade? Sim. Mas quem vai se utilizar dela? Os maus. Vamos lembrar aqui a primeira questão, a primeira ou a segunda que a Jana falou? Terceira, eu acho. Na segunda, então. Por que, por exemplo, Deus concede a visão aos malfeitores? Poderíamos falar, por que ele deu a mediunidade para uma pessoa que é ruim? Por que ele deu o dom da fala, a visão para os malfeitores? Oportunidade. Literalmente. Então, a mediunidade aqui, conforme a primeira questão, é orgânica, independe da moral. E o que nós vamos fazer com ela, aí sim depende da nossa vontade. Então, para nascer com mediunidade, não precisa ser um bom espírito. Mas com a mediunidade, você tem a oportunidade de ser um bom espírito cada vez mais? Sim. Aquele que não desejar e não evoluir, vai continuar tendo a mediunidade, mas ele vai atrair os espíritos brincalhões ou maus. Vai só levar a informação incorreta, a maldade, o erro para as pessoas. Não vai servir de instrução. Então ele vai se aprimorar ou vai sair dessa vida melhor do que quando chegou? Não. Vai servir só de instrumento e não de instrução, na verdade. É instrumento, mesmo sendo uma mensagem ruim, é instrumento dos espíritos? Mas como uma boa instrução, não. Não, uma boa instrução, não. E, tecnicamente, a tradução de médium, a palavra, quer dizer intermediário. Então, o médium é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ele, mesmo sendo uma pessoa ruim, ele vai ter mediunidade? Sim. Ele vai continuar sendo um instrumento? Sim. Mas um instrumento ruim para espíritos brincalhões ou maus. Por isso que a influência moral do médium aqui é fundamental. Ele ajuda quando ele não atrapalha. Primeiro ponto. Só que quanto mais ele aprende, mais ele se dedica, mais ele busca a humildade, a caridade, os bons sentimentos, mais ele atrai os bons. Quanto mais ele estuda as mensagens e tenta se melhorar, tentar se adaptar, crescer, evoluir, mais ele vai atrair a simpatia dos bons espíritos. Ou seja, os espíritos não vão ter só facilidade de ideias, vão ter a simpatia e a combinação de fluidos para que essa mensagem seja cada vez mais instrutiva. Por isso que a influência moral dos médiuns é fundamental para que a mensagem chegue. A mensagem correta, a mensagem instrutiva, a mensagem dos bons espíritos. Porque podemos ser médiuns para fazer o que quisermos, inclusive coisas ruins. E há inúmeros médiuns que utilizam a mediunidade de maneira equivocada para lucro, para questão de importância, para troca de favores. Isso existe. Isso é uma realidade. Mas eles serão muito responsáveis e muito responsabilizados por todo o mal que o causarem e por toda a oportunidade de fazer o bem que tiveram e não aproveitaram. Meu pai colocou um negócio aqui, deixa eu ver, daí a gente já encerra. Mas é necessário ter os mais para ter os maus
Peraí, mas é necessário ter os maus para os... Não, peraí. É que ele corrigiu embaixo. Mas é necessário ter os mais... mas é necessário ter os maus... Não, desculpa, eu não entendi. Alguém... Mas é necessário ter os mais... Eu não entendi. Eu acho que ele está falando assim, mas é necessário ter mais os maus para que tenham vazão e não estrague os bons, é isso? A necessidade de existir o mal? Não, ninguém, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ninguém tem a missão de fazer o mal. Ninguém. Imagine um mundo em que todas as pessoas boas e ruins com mediunidade fizessem o bem. Isso seria ruim? Não. Imagine se todas as pessoas que viessem com mediunidade utilizassem de maneira correta e adequada. Meu Deus. Imagine os espíritos trazendo mensagens instrutivas dia e noite para o mundo através dos bons maus e mensagens corretas. Como o mundo ia ser melhor? Não precisa ter os maus, não. E aqui, voltando. A questão da maldade é uma escolha. Livre-arbítrio. Ninguém tem a missão de fazer o mal. As pessoas escolhem fazer o mal. Mas se elas escolhem fazer o mal, elas podem escolher fazer o bem. E a partir do momento que elas escolhem fazer o bem, serão não só instrumentos, mas serão bons instrumentos dos espíritos. Bons instrumentos da lei de Deus, fazendo com que as verdades espirituais cheguem para esclarecer a humanidade. Por isso, a comunicação de Erasto, no final, é tão dura, mas tão importante para que possamos colocá-la em prática. Certo? Certo. Ju, mais alguma coisa? Uma aula. Porque eu conversei com a Jana no começo, porque o esclarecimento fica para ambas as partes, tanto para os médiuns tentarem se equivocar menos, quanto para as pessoas que frequentam as casas espíritas, que possam e que tenham essa vontade de observar, né? O estudo, ele cria o olhar da observação, e isso é muito importante. Você pode realmente ainda não estar apto para julgar se aquela comunicação está certa ou não, se está tudo correto ou não, mas você vai conseguir, talvez, não ser tão enganado como se não tivesse a oportunidade que todos nós temos a partir do estudo. Estudar para entender e praticar com cuidado, atenção e humildade para ser um bom instrumento. É isso. Alguma coisa também, Jana? Não, tudo certo. Então nós vamos para o encerramento, para depois os recados finais. Quem vai fazer o encerramento é a Jana. Vamos lá. Vamos, em conjunto, elevar o pensamento a Deus Pai. Mestre de amor e bondade, te agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade de termos essa doutrina ao nosso dispor, para que possamos estudar, para que possamos nos auxiliar e que possamos absorver o máximo de conhecimento possível de tudo que nos foi dito, de tudo que nos foi ensinado. Que o Senhor sempre nos dê forças para que possamos continuar estudando e evoluindo com essa doutrina. Obrigada, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nesta noite. Obrigada ao Mestre Jesus, sempre nos auxilia e nos protege. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. O que é mais importante, só colocando aqui, com espiritualidade, o resto é consequência. Mas se nós tivermos responsabilidade com as questões espirituais, já basta para os espíritos. E é isso que nós precisamos separar, o que é humano do que é o divino. Então, se não é adequado utilizar de maneira inadequada os bens terrenos,
mais grave ainda é utilizar de maneira inadequada os bens divinos, os bens espirituais. Então, por isso, é tão importante termos cuidado com as questões espirituais para não cairmos em erros. Ou quanto menos erro, melhor. Aqui é o telefone do centro, para quem precisar, passe a distância, pedido de auxílio, só pelo Telegram e WhatsApp, não é ligação. Então, quem precisar, escreva-nos e vamos responder, colocar no grupo de oração e passe a distância do centro. Nós fazemos isso de dentro do centro para transmitir boas vibrações. Certo? Tchau, Ju. Tchau, Cá. Tchau, Jean. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela companhia. Boa semana para todos nós. Beijo. Tchau, Jana. Tchau, chefia. Tchau, Ju. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês tenham uma ótima semana. E até a próxima. Jana, Ju, obrigado mais uma vez pela companhia, pela troca. Todos que estão nos acompanhando, obrigado por nos acompanharem, estarem conosco sempre aqui. Que possamos aprender e, tanto quanto possível, praticar um pouco. Obrigado para todo mundo. Boa semana. Tchau.